Retomando então aqui o nosso estudo da Revista Espírita, nós estamos no ano de 1859, Conversas Familiares de Além-Túmulo, e nós vamos estudar o artigo Morte de um Espírita. Nós estudamos nesse item, bom trabalho, Eve, nessa sessão Conversas Familiares de Além-Túmulo, um oficial do Exército da Itália, General Roche, ou General Rocher, e depois Morte de um Espírita, que é esse nosso terceiro artigo, né? Então, como eu sempre falo para vocês, essa é uma das sessões que eu mais gosto da Revista Espírita, porque ela traz uma conversa, né? Uma entrevista que Kardec costuma fazer com os espíritos, trazendo para nós temas dos mais variados, né? Então, esse vai ser mais um daqueles que nós vamos estudar. Então, bom dia, professor, bom dia, Fernanda. Nós vamos então aqui iniciando com a reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 8 de julho de 1859. Kardec apresenta para nós a seguinte introdução. MJ, negociante do departamento de Sarthe, morto no dia 15 de junho de 1859, era, sob todos os aspectos, um homem de bem e de uma caridade sem limites. Tinha feito um estudo sério do Espiritismo, do qual era fervoroso adepto. Como assinante da Revista Espírita, encontrava-se em contato indireto conosco, sem que nos tivéssemos visto. Evocando-o, tivemos como objetivo não apenas atender ao desejo de seus parentes e amigos, mas testemunhar-lhe pessoalmente a nossa simpatia e agradecer-lhe as gentilezas de que nós houve por bem dizer e pensar. Além disso, para nós era motivo de estudo interessante do ponto de vista da influência que o nosso conhecimento aprofundado do Espiritismo pode ter sobre o estado da alma após a morte. Então aqui, nessa introdução, Kardec apresenta aqui um dos leitores da Revista Espírita e também seguidor da doutrina espírita, com quem ele tinha ali uma relação indireta, por correspondência, né? Não era ali uma da relação pessoal de Kardec. E aí então ele traz como ponto principal desse estudo a influência que o conhecimento espírita traz para o espírito, então, que retorna ao plano espiritual, já que, como nós já vimos nas tantas entrevistas que Kardec realizou lá no livro O Céu e o Inferno, nós vimos ali que a grande, praticamente a esmagadora maioria dos espíritos entrevistados era de espírito que não tinha nenhum conhecimento a respeito do espiritismo. Então, ou eles se deparavam com um mundo diferente, né, com um ambiente desconhecido, e sofriam ali todas as perturbações, ou ele te trazia ali, né, um sentimento caritativo, um sentimento de fraternidade que o colocava em sintonia com os planos mais elevados, então ele era recebido no plano espiritual pela sua condição moral, mas em termos de conhecimento ele tinha muito pouco. Muitas vezes nem espírita ele era apenas uma pessoa caridosa, e ele recebia, claro, né, toda a atenção por esse valor que ele conseguiu desenvolver. Mas quando a gente junta então, Kardec apresenta para nós uma pessoa de uma caridade sem limite, mais um conhecimento espírita sobre o plano espiritual, sobre o processo de desencarnação, como isso então se dá? Como esse espírito se depara com o plano espiritual? Eis então aí a proposta para nós. Eu estou aqui na edição digital da Federação Espírita Brasileira, é a página 368. Né? Então, no mês de junho, né? Ou melhor, aqui no mês de setembro de 1859. O Flávio colocou aí, obrigado, Flávio. O Flávio colocou o link para quem quiser acessar, então é só vocês acompanharem. Feita então a evocação, estou aqui há muito tempo, diz então o espírito. Kardec coloca, jamais tive o prazer de vos ver, contudo reconheceis-me?
Reconheço-vos tanto melhor quanto frequentemente vos visitei, e tive mais de uma conversa convosco como espírito durante minha vida. Kardec coloca uma observação. Isso confirma um fato muito importante, do qual tivemos numerosos exemplos, das comunicações que os homens têm entre si, malgrado seu, durante a vida. Assim, durante o sono do corpo, os espíritos viajam e se visitam reciprocamente. Ao despertar, conservam intuição das ideias que brotaram nessas conversas ocultas, mas cuja fonte ignoram. De certa maneira, durante a vida temos uma dupla existência. A corporal, que nos dá a vida de relação exterior, e a espírita, que nos dá a vida de relação oculta. Então, o que nós temos aqui, para nós, é que Kardec até colocou lá no próprio o livro dos médiuns, visita entre pessoas vivas, e nós tivemos ali que, inclusive, né, aqui na própria Revista Espírita nós estudamos um artigo que, na verdade, Kardec se baseou nesse artigo para poder desenvolver de uma forma mais resumida no livro dos médiuns aquele artigo que fala sobre a visita entre pessoas vivas, né, que era aquele caso daquela senhora que estava doente, e ela então viu ali a presença de um conhecido dela que estava em desdobramento, que depois trouxe para nós ali todo aquele estudo sobre o mobiliário de além-túmulo, lá do Laboratório do Mundo Invisível, daquela tabaqueira que Kardec estudou, falando sobre ali a materialização de objetos, a reprodução desses objetos, né? Então, nesse artigo já mostra não apenas a visita entre pessoas vivas durante o sono, mas a própria materialização desse espírito. E aqui então Kardec coloca, conversando com esse espírito, que embora não se conhecessem pessoalmente, só um instantinho pessoal, que embora não se conhecessem pessoalmente, eles tinham ali uma relação desse plano espiritual. Então, ou seja, o espírito conversava com Kardec, trocava ideias, Kardec respondia a essa atenção, só que durante o estado de vigília eles então não se conheciam. E continua. Sois mais feliz do que na Terra? Aliás, voltando a esses temas anteriores, né? Quantas vezes nós devemos estar nos encontrando com tanta frequência durante as nossas emancipações, durante as nossas trocas de ideias no plano espiritual, e a gente não se lembra de tudo isso, né? Quem sabe nós damos continuidade nesses nossos estudos durante esse período de descanso do corpo físico, né? Mas a nossa consciência simplesmente não consegue registrar. Mas vamos lá. Sois mais feliz do que na Terra? E sois vós que me perguntais? Né? Ou seja, né? Aqui o Espírito traz até uma pergunta meio irônica, né? Você está me perguntando se eu sou mais feliz do que na Terra, sabendo exatamente que o Espírito, dependendo da condição em que ele desencarna, ele realmente encontra a felicidade? Mas o Espírito, então, já conhecendo, né, sabendo que Kardec sabe do que está falando, então ele devolve essa pergunta com outra pergunta, né? E aí Kardec, claro, ele vai esclarecer o propósito dessa pergunta, porque nós já vimos, né, principalmente aqui nós vimos nos últimos artigos, né, que nesse caso, só um instantinho, pessoal, que temos alguém aqui bastante empolgado, né? Que nós vimos inclusive no artigo anterior, não era bem retórica, Hermes, era assim, ele tinha o propósito, né, de trazer para nós uma entrevista, de trazer para nós assim para entender qual é o grau de esclarecimento que esse espírito tem dessa sua realidade. Então ele pergunta assim como nunca é nada, para saber se o espírito é capaz de responder, se ele é capaz de dar esse esclarecimento a respeito da sua nova condição. Então, tanto é assim que nós vimos, né, nesse artigo anterior, que falava do oficial, que falava do general Rocher e tudo mais, ele trazia para nós uma pergunta que parecia ser meio óbvia, inclusive eu até comentei sobre isso, né, que a pergunta pode ser óbvia, mas a proposta de Kardec era exatamente
fazer com que esse espírito mostrasse o grau de conhecimento em que ele se encontrava, se ele tinha lucidez dessa sua nova condição. Então, ele perguntava, mas nesse caso o espírito até achou meio estranho, né? Você está me perguntando isso? E aí então Kardec agora nessa próxima questão, ele vai trazer então agora a explicação do porquê dessa pergunta. Flávio colocou, deixa eu ver aqui rapidamente. Mas a resposta também pode indicar se o espírito é realmente ele. Também então, a pergunta que ele faz é uma pergunta meio provocativa para ver o que o espírito vai trazer a partir dessa pergunta. O seu grau de conhecimento, ele vai trazer ali o seu entendimento dessa realidade, vai dar provas também da sua própria identidade, enfim, ali temos várias questões que podem ser aproveitadas a partir dessa pergunta. Então Kardec diz assim: eu concebo, entretanto, desfrutáveis de uma fortuna honradamente adquirida, que vos proporcionava os prazeres da vida. Tinhais a estima e a consideração obtidos pela vossa bondade e pela vossa benevolência. Poderíeis dizer-nos em que consiste a superioridade de vossa felicidade atual? Então observem que Kardec faz aqui um paralelo entre aquilo que o espírito vivia aqui no mundo físico, porque nós podemos observar que esse espírito ele se assemelha bastante à Condessa Paula, que nós estudamos lá na categoria dos espíritos felizes do livro O Céu e o Inferno, em que ela era uma pessoa muito bem posicionada na sociedade francesa, tanto que ela tinha ali o título de condessa, então era um título nobiliárquico importante para aquela sociedade. Era uma pessoa bastante caridosa, era uma pessoa generosa, era uma pessoa bela. Então ela vivia na alta sociedade, nos círculos da alta sociedade francesa, sem deixar de ser um espírito caridoso, tanto que ela chamou a atenção que para ela aquela prova da riqueza já era uma prova superada, né? Porque ela já tinha desenvolvido todos os seus valores. Mas ela chamou a atenção que para que nós no momento em que nós fizermos uma programação reencarnatória para o nosso desenvolvimento, é importante que nós escolhamos a prova da riqueza como sendo a última. Porque se nós não tivermos ali um alicerce moral bem estruturado, certamente nós nos afundaremos nos prazeres que o dinheiro pode oferecer. Então, por isso, Kardec também pergunta para esse espírito, que como nós vimos aqui, ele não é identificado pelo nome, mas mostra então que ele era uma pessoa que também tinha ali uma fortuna, Kardec coloca, né, desfrutáveis de uma fortuna honradamente adquirida. E aí você pergunta para alguém, por exemplo, que tem uma grande fortuna aqui no nosso mundo, você se importaria em morrer? A primeira coisa que ele responderia é claro que não. Eu trabalhei a minha vida inteira para poder construir essa riqueza toda, hoje eu posso viajar, comprar o que eu quiser, por que eu vou querer morrer numa hora dessa? Observem como é uma pergunta que para nós pode parecer banal quando nós estudamos já com o espírito desencarnado, mas para quem está encarnado ele não vai pensar nisso. Ele quer continuar vivendo a vida dele até os últimos momentos para curtir tudo aquilo que a vida pode oferecer, morando na sua mansão, curtindo ali todo o seu patrimônio, o seu círculo de amigos que ele conquistou a partir dessa fortuna, etc, etc, etc. Então Kardec fez. Eu entendo que no mundo espiritual o espírito é mais feliz, mas você também tinha uma vida muito bem estruturada, que para muitos a ideia de felicidade do mundo material. Mas no mundo espiritual você é feliz? Percebam uma pergunta que Kardec faz diante da comparação que o espírito está vivendo. Se nós fazemos essa pergunta para um espírito que viveu nas suas limitações sociais, nas suas limitações físicas, com problemas no seu círculo familiar, e depois ele desencarna e pergunta, você é mais feliz agora? Ele vai dizer, claro que eu sou. Eu me livrei de todo aquele sofrimento que eu tinha. Esse espírito não tinha sofrimento. Portanto, a gente vê que a pergunta é muito diferente de fazer para um espírito sofredor. Vamos então aqui à resposta. Resposta. Poderíeis dizer-nos, pergunta aqui Kardec, só para contextualizar de novo, poderíeis dizer-nos em que consiste a superioridade de vossa felicidade atual? Consiste naturalmente na satisfação que me proporciona a lembrança do pouco bem que fiz e na certeza do futuro que ele me promete. E contais por nada a ausência de inquietudes e os aborrecimentos da vida?
os sofrimentos corporais e todos os tormentos que criamos para satisfazer as necessidades do corpo durante a vida, a agitação, a ansiedade, as angústias incessantes, mesmo em meio à fortuna, aqui a tranquilidade e o repouso é a bonança após a tempestade. Então, quer dizer, apesar de ter essa fortuna, de ter essa riqueza toda, não significa que ele deixe de viver os dissabores da vida. Quem é rico não deixa de ficar doente. Quem é rico não deixa de ter problemas no seu círculo familiar. Basta a gente lembrar quantos velórios nós encontramos aí pelo mundo afora, em que no momento em que o cadáver está esfriando ali, a família já está disputando quem vai ficar com a fortuna. E isso para o espírito, como uma expiação, pela forma como ele educou seus filhos, pela forma como ele educou os seus descendentes num apego material, no momento em que ele desencarna, a primeira coisa que tem é ele presenciar o valor que a família dá muito mais para a riqueza do que pela saudade que pode proporcionar na relação com a sua família. Eis aí então essa grande expiação. Então nós já vimos inclusive que tem espíritos que são forçados a estarem presentes nesse momento para ver exatamente a semente que ele lançou no coração de seus descendentes. Então assim, você não educou as pessoas a serem familiares, você não educou a serem materialistas, você não educou a sua família a dar mais interesse para a posição do que pelos valores morais. Então olha só o que aconteceu. E aí o espírito então tem que ficar ali o tempo todo acompanhando esses dissabores e tudo mais. André colocou, né? Acho que se todos nós tivéssemos a certeza dessa tranquilidade, não teríamos tanto problema para morrer, né? A educação do espírito tem esse propósito. Ninguém, claro, não é aquela ideia assim de desejar, mas é saber viver compreendendo que estar aqui no mundo físico, no mundo material, é uma experiência temporária e que a nossa condição atual é de fato a nossa relação como espíritos imortais. Essa é a parte mais importante. E continua, vamos lá. O Flávio colocou também, né, mas a resposta também pode indicar aquela questão da identidade, né? Vamos lá, seguindo. Tá. 6 semanas antes de morrer, afirmáveis afirmáveis ter ainda 5 anos de vida. De onde vinha essa ilusão, enquanto tantas pessoas pressentem a morte próxima? Ou seja, né, ele avisou aqui que teria 5 anos de vida pela frente. 6 semanas depois ele morreu. Ou seja, né, 1 mês depois ele morreu. Então, de onde vem essa ilusão que ele ia ficar durante tanto tempo, enquanto outras pessoas pressentiam que realmente a morte estava chegando? No caso dele, ele não sentia a morte chegando. Pelo contrário, ele achava que ela tinha ali, estava muito distante da sua realidade. A resposta: um espírito benévolo queria afastar da minha mente esse momento, que, embora sem o confessar, por fraqueza eu o temia, não obstante o que já sabia sobre o futuro do espírito. Então aqui nós tivemos, né, a forma como ele coloca, que esse temor que ele sentia da morte trazia para ele grande aflição, como acontece com muitas pessoas. Só a ideia de você se deparar com um desconhecido, com a ideia de você se afastar dos seus entes queridos, começa a fazer com que a sua vida sofra a interferência desse estado psicológico de expectativa, de medo. E aí então, como ele coloca para nós, um espírito amigo se aproximou e falou: olha, fica tranquilo que você vai ter uma longa vida pela frente. É o suficiente para o espírito então dar aquela relaxada e curtir a vida, não curtir no sentido pejorativo, mas ele viver aproveitando a vida, fazendo aquilo que ele fazia de melhor, que era a caridade, que era ali uma pessoa de bondade e tudo mais, né? Então recebeu esse benefício do plano espiritual, trazendo essa tranquilidade. E aí, quando ele menos esperava, então, retorna para o plano espiritual. Ou seja, nesse caso, essa morte veio para ele de súbito, veio de surpresa, enquanto ele aproveitava ali a sua vida. E aí nós lembramos, né, que os próprios espíritos dizem
Seria quase isso, Hermes, né? O senhor Sanson também, apesar de que esse daqui, pelo que ele fala, era um homem de grande fortuna, né? O senhor Sanson era ali uma pessoa comum da sociedade, né? Bem envolvido com as atividades da sociedade, e esse aqui era uma pessoa, né, bem reconhecida na sociedade pela sua condição financeira e tudo mais, além, claro, da sua bondade. No item número 6, colocador de paralelepípedos, né? Então olha só o trabalho bem braçal que ele tinha. Número 6. Havíeis-vos aprofundado seriamente na ciência espírita. Poderíeis dizer-nos se ao entrar no mundo dos espíritos encontrastes as coisas tais como se vos afiguravam? E aí a gente já pode entrar também aqui numa questão já um pouco provocativa, né? Perguntando assim: a forma como nós estudamos o Espiritismo, nós aqui no nosso grupo, outros grupos aí pelo mundo afora, cada um dando a sua interpretação, alguns brigando pela verdade, outros desprezando autores, outros só fixando num determinado autor. Então nós vamos ali, por causa dessa ideia do mundo espiritual, cada um vai dando uma interpretação, e nós nos esquecemos da parte mais importante, que é a transformação do espírito. Porque independente das crenças que nós tenhamos, o que vai determinar de fato a nossa posição no mundo espiritual são os valores que nós desenvolvemos, inclusive saindo do próprio espiritismo, entrando em outras religiões. Então não é o fato de você ler como é o mundo espiritual que vai te garantir uma estada tranquila no mundo espiritual. Às vezes você pode ignorar completamente o que existe no mundo espiritual, e o que acontece realmente é isso no mundo afora, porque as religiões trazem ali as suas bases filosóficas, muitas vezes sem se aprofundarem na realidade do espírito. Mas viveram com dignidade, viveram de fato o sentimento, não o sentimento cristão apenas, porque nós lembramos que nós temos ali muçulmanos generosos, judeus generosos, hindus generosos, enfim, nós temos pessoas generosas pelo mundo todo. E aí então, quando ele chega no mundo espiritual, ele é recebido por aquilo que ele é, sem as vestes do corpo físico, independente das crenças que ele possuía, mas de fato quem ele era. Enquanto que muitas vezes nós encontramos aqueles dentro do meio espírita que estudam profundamente os detalhes do mundo espiritual, mas vivem apenas da teoria. E aí então viver de teoria não é o suficiente, né? Não basta, é necessário você promover as transformações. Mas aqui nesse caso ele se aprofundou seriamente na ciência espírita. E aí, claro, nós vamos juntar com a descrição que Kardec apresentou lá na introdução, falando sobre o modo de vida dele. Uma pessoa que tinha uma grande fortuna e era ali uma pessoa que promovia, né, a caridade, a beneficência sem limites. Então somava o conhecimento com as virtudes. Então, o que ele pode descrever do que ele encontrou no mundo espiritual? A resposta dele: aproximadamente a mesma coisa, exceto algumas questões de detalhe que eu havia compreendido mal. A leitura atenta que fazieis da Revista Espírita e de O Livro dos Espíritos vos auxiliaram muito nisso? Incontestavelmente. Foi sobretudo o que preparou a minha entrada na verdadeira vida. A gente pode fazer então aqui um paralelo dessa resposta que esse espírito traz, estudando o livro Voltei, de Irmão Jacó. Nós lembramos que Frederico Figner foi também um empresário aqui no Brasil, ele foi também dirigente de instituições espíritas, era uma pessoa bastante estudiosa, era uma pessoa ali que promovia também a caridade, era um líder empresarial que também tratava com dignidade os seus funcionários. E aí então, no momento em que ele adoeceu, optou então por passar aqueles últimos momentos terminais na sua casa, e ali ele desencarnou. E ele pôde trazer para nós, a partir do conhecimento que ele tinha, cada etapa daquele processo, quem eram os espíritos que estavam acompanhando. Nós lembramos que era Dr. Bezerra de Menezes, era a filha que tinha antecedido na desencarnação, e ele então contou para nós uma desencarnação tranquila, ele foi sentindo todos aqueles efeitos, né, naturais daquela perturbação de mudança de ambiente,
o despertamento para o mundo espiritual, o desligamento do corpo físico. Ele teve ali um desligamento tranquilo, ele rapidamente já começou a tomar consciência da sua realidade, embora ele estivesse ainda ali sentindo toda aquela fraqueza, aquela dificuldade inicial. Então nós vimos aqui algo bastante parecido, esse preparo para a entrada na verdadeira vida. Então, juntando o conhecimento espírita e, ao mesmo tempo, as virtudes, né, que fazia com que ele se tornasse um espírito, um indivíduo muito mais ligado aos valores do espírito do que aos valores da matéria. Então, no livro, nós podemos assim abrir um parêntese nessa resposta e colocar toda a descrição de Frederico Figner aqui do livro Voltei, para poder ilustrar exatamente esse conhecimento espírita somado a essa virtude, né, que veio exatamente pelo próprio merecimento e não apenas pelo conhecimento que ele tinha. Kardec entra aqui mais em detalhes agora. Experimentastes um sobressalto qualquer quando vos encontrastes no mundo dos espíritos? A resposta: impossível que não fosse de outro modo. Mas sobressalto não é bem o termo. Admiração, de preferência. É tão difícil fazer uma ideia do que possa ser isso. Então ele teve dificuldade para descrever, mas mais uma vez no livro Voltei nós tivemos uma ideia de como foi para o Frederico Figner encontrar com a filha, o prazer de encontrar com a filha, o prazer de encontrar com o Dr. Bezerra de Menezes, dele perceber ali a sintonia em que ele se encontrava, as vibrações, embora ele tivesse que participar do seu próprio velório e também do sepultamento, como sendo uma tarefa, uma missão pedagógica. Porque ele presenciou tudo isso não como punição, mas que pudesse trazer para nós a descrição do que é ver esse momento do plano espiritual. Enquanto nós encontramos em outros relatos espíritos que são forçados a presenciar esse momento. E por estarem forçados, eles vão então sentir todas as angústias, toda a falsidade, toda a hipocrisia, a indiferença, o desrespeito que o espírito sofre naquele momento, pelo fato de ter tido uma vida materialista, uma vida com seu egoísmo e tudo mais. Então, no caso de Frederico Figner, ele trouxe para nós ali, foi relatando como é que as pessoas se comportam nesse momento, mas ele particularmente não sentiu esse efeito. Porque se ele fosse alguém que sentisse de fato a falta da sociedade terrena, das pessoas, dos amigos, ele sofreria por isso, porque ele achava que tinha alguma importância. Mas estando no plano espiritual, naquela condição em que ele se apresentou, ele já estava ao lado da filha que ele amava, de Dr. Bezerra de Menezes, que era um espírito que ele tinha plena confiança, e do seu próprio estado de espírito, no seu equilíbrio, na sua paz, na sua tranquilidade interior, que ele percebia a diferença que era estar ligado ao mundo material e estar ligado ao mundo espiritual. Então, para ele aqui, enquanto ele tem essa dificuldade, nós tivemos oportunidade, depois já de muitas décadas depois da publicação desse artigo, né, quase um século depois, ou até mais de um século, nós tivemos ali uma descrição bem detalhada desse processo. Assim como tivemos também descrições detalhadas de outros processos mais infelizes, como foi o caso de André Luiz, como foi o caso de Camilo Cândido Botelho no Memórias de um Suicida, tivemos o relato de Patrícia, tivemos o relato de Luiz Sérgio e de outros espíritos que foram trazendo para nós, cada um mostrando um pouco dessa sua experiência individual. Lembrando que a desencarnação, para nós, será uma experiência absolutamente individual. Nós podemos trazer a grosso modo um apanhado geral de como os espíritos se sentem de acordo com o grau de evolução que ele tem. Mas nos detalhes são experiências muito subjetivas. Porque cada um traz dentro de si o seu próprio universo. E esse universo é uma somatória que ele tem de toda a sua existência nas mais variadas encarnações, especialmente nas últimas encarnações. Quando ele vai então conquistando amizades, conquistando inimizades, ele vai então ali desenvolvendo virtudes, ele vai criando problemas. Então não dá para fazer uma comparação. Que a minha desencarnação é igual à desencarnação de vocês. E nós trouxemos isso com um pouco mais de detalhes ao estudarmos, né, na última quarta-feira, lá no livro de André Luiz, no Ação e Reação, sobre desencarnes coletivos.
E nesse momento dos desencarnes coletivos, eu comentei com vocês que, embora naquele caso foi um acidente aeronáutico, 14 pessoas desencarnaram, 6 pessoas estavam sendo assistidas pela equipe do plano espiritual, e aí eu coloquei que, embora 14 pessoas tenham desencarnado da mesma forma, no mesmo instante, cada uma viveu uma experiência muito específica naquele momento, em que alguns tiveram mais dificuldades e sofreram mais diante daquelas circunstâncias, enquanto que outros ficaram absolutamente tranquilos. Né? Vide Zinli, que trouxe para nós ali uma descrição da sua própria experiência também num acidente aeronáutico. Então aqui é a mesma coisa também. Por isso, então, ele traz uma ideia disso tudo. Então a gente começa a concluir o seu estado de espírito nesse momento da desencarnação pela vida que ele teve. Raul Teixeira lembra para nós, tal vida, tal morte. Kardec traz uma observação. Aquele que antes de ir habitar um país, o estudou nos livros, identificou-se com os costumes de seus habitantes, sua configuração, seu aspecto, por meio de desenhos, de plantas e descrições, sem dúvida fica menos surpreendido do que aquele que não possui nenhuma ideia. Entretanto, mostra-lhe a realidade uma porção de detalhes que ele não tinha previsto e que o impressionam. Deve dar-se o mesmo no mundo dos espíritos, cujas maravilhas não podemos compreender, porquanto há coisas que ultrapassam o nosso entendimento. Kardec aqui ele utiliza de uma figura de linguagem, de uma imagem, para nos ajudar nesse entendimento. Vamos imaginar que todos nós hoje seremos beneficiados com uma viagem para a Tanzânia. E aí a pergunta é, o que a gente vai encontrar na Tanzânia? Qual é o tipo de alimento que eles têm? Qual é a moeda? Qual é a língua que eles tratam? O que será que você pode fazer de atividade para sobreviver? Você vai passar frio ou vai passar calor? E aí então ninguém sabe nada. Mas a gente vai então, antes disso, fazer uma pesquisa na internet. Kardec coloca aqui, de uma forma bastante pobre, coitado, não tinha isso naquela época, desenho, plantas e descrições. Nós vamos fazer uma live com um tanzaniano, nós vamos assistir a um documentário, nós vamos ali comprar livros com todas as informações, podemos fazer cursos sobre o idioma que se fala na Tanzânia, e aí então nós pegamos a nossa bagagem, desembarcamos, chegamos lá. Então, quer dizer, nós tivemos uma ideia bastante profunda daquilo que existe naquele lugar, mas não significa que nós já estaremos plenamente adaptados a ele. Porque você conhecer na teoria é uma coisa, você estar lá é outra. É mais ou menos aquela comparação que eu falo para vocês sempre, né? Existe aquela diferença entre o astrônomo e o astronauta. O astrônomo estuda tudo do espaço à distância. O astronauta está no espaço. Então é somente você estando lá para ver como é. Então os espíritos procuram trazer para nós sempre detalhes, explicações e tal, mas cada um vai viver sua própria experiência. O modo como cada um vai se encontrar no plano espiritual. É isso que Kardec apresenta para nós nessa comparação. Número 10. Deixando o corpo, vistes e reconhecestes imediatamente os espíritos que vos cercavam? Sim, e espíritos queridos. Tem uma nota de rodapé, antes da gente comentar. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, nessa questão, sim, e espíritos queridos, nós encontramos a mesma coisa no livro Voltei, quando Frederico Figner também já reconheceu. Nós temos espíritos que não estão adaptados ao plano espiritual. Não adaptados não, não tem conhecimento sobre o plano espiritual, talvez pela filosofia que abraçou, por exemplo, um católico, um evangélico, um muçulmano, um judeu, todas essas religiões que eu sempre falo para vocês, porque ele tem uma ideia do mundo espiritual que ou ele vai se deparar, dependendo da crença, num ambiente, num estado de espírito, ele vai para o purgatório, ou ele vai ficar adormecido até o juízo final, ou ele vai para Shangri-La, sei lá, cada espírito ali buscando um lugar. Mas ele não tem consciência da continuidade da vida
com essa estrutura tão natural como nós encontramos, que o espírito muda de plano, mas ele continua sendo quem é, com suas preferências, com suas ideias. Nós temos uma ideia sobre essa estrutura, que embora seja um tema ainda polêmico dentro do meio espírita, né, porque nós temos livros que falam sobre estruturas, há aqueles que negam essa estrutura, mas independente disso, não tem essa ideia do que é exatamente o plano espiritual. Apenas traz ali as suas crenças, que basta você acreditar que você vai estar junto de Deus, que você vai contemplar as faces de Deus, ouvindo ali os anjos tocando harpas e tudo mais, naquele palácio de mármore e ouro, etc, etc. De repente você abre os olhos e dá de cara com a sua avó, que desencarnou antes de você. E aí fica aquela surpresa: vó, você aqui? Como é que eu posso te encontrar? Mas é absolutamente natural. Os espíritos já trouxeram para nós várias dessas instruções, que nós somos ali, temos afinidades com todos aqueles espíritos com os quais nós construímos algum tipo de relação e com os quais nós temos ali afinidades. E nesse momento em que o espírito desencarna, principalmente nessa condição em que esse espírito está, moralmente bem desenvolvido, intelectualmente bastante com conhecimento profundo sobre o mundo espiritual, é natural que ao desencarnar ele tenha ali uma relação direta com os espíritos amigos e familiares que o antecederam, né? Então, quer dizer, todos eles lá estão ali próximos desse espírito, como nós já vimos em outros casos. Uma exceção que nós vamos encontrar, por exemplo, o caso de Andrés. Quando ele então desencarnou, a primeira coisa que ele se deparou foi com aquela região umbralina. Não encontrou nenhum conhecido, estava sozinho, numa condição de sofrimento, pelo fato de ter tido uma vida que não teve ali nenhum merecimento para se encontrar com aqueles espíritos com quem ele teve afinidade. Somente depois, no plano espiritual, ele teve contato com a mãe, que veio de ambientes mais elevados, de esferas mais elevadas, para encontrar com ele. Mas antes disso ele ficou durante aqueles quase 8 anos, conforme relatado no primeiro capítulo de Nosso Lar, 8 anos naquele local completamente desconhecido, sofrendo todas as hostilidades do ambiente. A mesma coisa aconteceu com Camilo Cândido Botelho, no Memórias de um Suicida. Ele cometeu suicídio. Quem ele poderia encontrar se ele mesmo construiu um estado de espírito perturbador? Mas aqui nesse caso é diferente, é um espírito que estava numa condição mais elevada. A mesma coisa aconteceu também com Patrícia, quando ela conta no seu livro que ela encontrou com a avó dela que havia antecedido, que foi um encontro muito tranquilo, um encontro muito feliz. A gente pode imaginar, por exemplo, né, exagerando um pouquinho aqui na nossa conta, como foi a desencarnação de Chico Xavier. Quem será que ele encontrou quando ele abriu os olhos para o plano espiritual? Ele encontrou certamente ali aquela legião de amigos, né? Inclusive nós tivemos uma descrição que chegou para nós lá do pessoal do Leon Denis falando sobre a desencarnação do Altivo, o Altivo Panfiro, né, que eu já comentei dele com vocês, que veio ali uma psicografia falando ali dos tantos amigos espirituais, dos mentores da instituição, dos amigos pessoais que ele tinha, familiares e tudo mais, fazendo ali aquele grande cortejo para recebê-lo no plano espiritual, pelo fato de ter vivido aquela vida com dignidade e pelo trabalho que ele fez. A gente imagina o Chico, como foi a recepção que ele teve no plano espiritual. Foi um evento, não foi apenas uma desencarnação, né, com toda certeza. Porque os espíritos são recebidos, né? É como se você vai chegar de volta, você passa muito tempo fora do seu país, fora da sua cidade, fazendo ali o seu trabalho e tudo mais, e você volta deixando saudade. Quando você chega em casa, lá no aeroporto, na rodoviária, seja lá onde for, vai ter ali aquele cortejo de amigos te dando boas-vindas. Seria aquela gestação bem programada, né, Hermes? Aquela família feliz esperando, e aí o bebê nasce, então fica todo mundo ali babando de alegria, fazendo festa, parabenizando os pais e tudo mais. É um caminho contrário, mas a recepção acaba sendo a mesma. Então o espírito, embora as pessoas chorem quando se despedem, outros ficam felizes quando recebem, quando recepcionam. Então no caso dele, ele teve esse merecimento.
Continuamos. Que pensais agora do futuro do Espiritismo? Agora então já, né, colocou as carpideiras, né, Hermes? Colocar carpideira para chorar, para te receber com alegria. É fácil a gente comprar pessoal assim, né? O Flávio colocou, né, Divaldo, em uma dessas lives recentes, né, colocou sobre a desencarnação de Bezerra de Menezes, recebido por Celina, emissário de Maria, mãe de Jesus. Simplesmente isso, né? Isso porque a gente coloca, né, esse espírito que veio com essa missão de engrandecer, de elevar a doutrina espírita, um espírito que foi merecedor de todo esse trabalho. Então a recepção é assim. Agora, claro que nós falamos de espíritos comuns. A nossa desencarnação, a desencarnação de alguém próximo, de alguém querido, aí então chega no mundo espiritual e vai encontrar com aqueles espíritos amigos, que vão proporcionar a eles tranquilidade, serenidade, um ambiente familiar, e não um espírito que chega num ambiente completamente desconhecido, simplesmente porque ele não conquistou as relações que fossem saudáveis, que fossem benéficas, que se estendessem também para o plano espiritual. Sua vida foi focada na vida material e, portanto, quando ele chega no mundo espiritual, a sua mente fica presa ainda ao mundo material, ou seja, ele fica isolado, fica sozinho no plano espiritual, pelo fato de não ter vivido dessa forma a construir relações. A Jane colocou, né, não podemos mais ter vida de porco, né, comer, dormir e procriar, né, e hoje, né, fazemos isso com nós mesmos, procuramos incansáveis a descoberta da vacina para a Covid, né, estamos ou não prontos para morrer? Haja valores, né, não podemos esquecer que a bondade e a afabilidade são atributos do espírito, dos espíritos depurados, né, então a forma como nós vivemos, nós podemos já antecipar, né, a nossa vida no mundo espiritual, né? Então, chegando no mundo espiritual, nós vamos ali encontrar simplesmente a consequência daquilo que foi semeado, né? Continuando. Aqui então Kardec muda um pouco a página, né? Muda aqui o assunto agora, saindo um pouco dos detalhes do processo de desencarnação. Desculpem. Saindo um pouco então dos detalhes do processo de desencarnação, ele entra agora numa parte mais filosófica. Então, que pensais agora do futuro do Espiritismo? Isso porque nós lembramos que aqui em 1859, nós estamos aqui em setembro, né? Então havia ali 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, que a doutrina espírita tinha sido lançada aqui no mundo a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Era o 2º ano da Revista Espírita, era uma grande novidade para todo mundo. Basta a gente lembrar que as pessoas começaram a se aproximar da doutrina espírita pelas suas publicações, pela influência de pessoas conhecidas, pelo desejo de conhecer algo novo. Então algumas pessoas, como acontece até hoje, né, elas vão até um centro espírita apenas para obter uma comunicação, apenas para obter uma cura, para obter uma solução para um problema, mas ela não tem qualquer interesse em se aprofundar na filosofia. Então a doutrina espírita, nesse caso, com 2 anos de vida, era uma filosofia ainda muito imatura, na visão, não apenas de Kardec, porque a gente lembra que ele estava lançando os livros da codificação. Ele tinha lançado o Livro dos Espíritos, depois lançou alguns livretos, depois viriam as demais obras que trariam para nós um entendimento mais abrangente, mais profundo. Só a Revista Espírita, ele teria aqui mais 9 anos de publicações. Imagina quanta coisa viria em 9 anos, ou quanta coisa veio em 9 anos. Por isso, então, nesse 2º ano, quando ele então desencarna, ele pergunta para o espírito, que era um estudioso da doutrina espírita, o que ele pensava sobre o futuro. Será que essa filosofia teria futuro? Será que ela se espalharia pelo mundo? Será que ela levaria esse conhecimento para as pessoas? A resposta: um futuro ainda mais belo do que imaginais, malgrado vossa fé e vosso desejo. Então, apesar de Kardec ter essa expectativa, né, porque foi mais ou menos quando Chico lançou Nosso Lar, né, nós tivemos ali um pouco da história.
a grande insegurança que ele teve para lançar esse livro, porque ia contra tudo aquilo que ele conhecia, ou que ele tinha publicado até então. Então ele dizia que sofreria muitas críticas, que ele seria provocado, que ele seria rejeitado e tudo mais, mas então ele recebeu como orientação de Emmanuel: publica, porque é assim. E aí então ele fechou o olho, lançou e ficou esperando então a repercussão. Repercussão positiva de um lado, bastante negativa de outro, daqueles que criticaram e criticam até hoje. Para aqueles que veem, por exemplo, fora de Kardec não há salvação, quando você lança livros que foram publicados pelo Chico, trazendo descrição sobre o mundo espiritual, são livros completamente rejeitados. Existem instituições em que esses livros não entram. São criticados, são agredidos com críticas, com comentários e tudo mais. Nós, infelizmente, já testemunhamos situações assim, em que nós temos expositores que criticam diretamente, não a pessoa do Chico, mas o trabalho que ele fez por divulgar o mundo espiritual, diferente daquilo que eles acham que Kardec divulgou. Então é um processo complicado de trazer todo esse conhecimento. Mas naquela época era uma coisa que estava começando a ser lançada. Era uma coisa muito nova, e Kardec tinha aquela expectativa, né, de, assim como o Chico naquela insegurança, lançou e começou a ter ali todas as inimizades, começou a sofrer críticas da sociedade, das instituições, das religiões, perdeu ali amigos que viraram as costas. Nós conhecemos todo esse trajeto dele lá no livro, lá na sua, vamos dizer assim, no seu diário, que depois foi publicado no livro Obras Póstumas, quando ele conta sobre as ingratidões, as amizades que viraram as costas e tudo mais. Então ele tinha aquela expectativa, porque Kardec abraçou essa causa e ele disse: então é isso que eu vou lançar. Mas ele não tinha ideia do futuro que eu aguardava. E hoje, né, mais de um século e meio depois, nós estamos aqui colhendo o fruto desse futuro, vendo de que forma que a doutrina espírita se expandiu. E talvez aqui Kardec nem imaginava, né, que um dia o Brasil seria aqui o centro do espiritismo mundial. Porque a França naquela época era o centro de tudo. E male Kardec tinha ali um ou outro contato com brasileiros, através aqui da própria Revista Espírita, como nós já vimos, por correspondência. Ah, lá na América do Sul, lá tem um brasileiro lá que... uns brasileiros que leram lá o Livro dos Espíritos, então ele protocolarmente responde com educação e tudo mais. Mal imaginava ele que a França simplesmente perderia ali o posto como sendo a base do espiritismo, e que ela viria para o Brasil para se tornar naquilo que se tornou hoje e daquilo que está se tornando também com esse processo de desenvolvimento. E que hoje as pessoas começam a olhar não para a doutrina espírita especialmente, mas para temas abordados pela doutrina espírita, como a imortalidade do espírito, como a reencarnação, como a comunicação, que nós já vimos, né? Então, imaginar o trabalho que o Chico fez, os corações que foram consolados, as instruções que foram transmitidas, a beleza que o espiritismo se tornou hoje, conquistando o seu próprio espaço. Então, quer dizer, essa beleza talvez Kardec nem imaginasse, porque ele via também o espiritismo como algo bastante didático, como algo bastante técnico, bastante científico e filosófico, e não que se transformasse numa religião para as pessoas, como hoje ele é visto por grande maioria daqueles que seguem a doutrina espírita. Deixa eu ver aqui, o Hermes colocou: quando alguém dizia isso, eu respondia que nem Jesus foi tudo, né? Falou tudo, e pediria ao Pai que enviasse o Consolador. E ainda tem muita coisa para vir ainda, né, o Hermes? Porque a doutrina espírita que nós conhecemos hoje é mais uma fase do seu desenvolvimento. Nós tivemos a fase de Kardec, nós tivemos a fase dos cientistas e pesquisadores, nós tivemos a fase de Leon Denis, nós tivemos a fase do Chico, tivemos a fase de outros trabalhadores atuais, e nós teremos outras fases ainda, em que o espiritismo vai se solidificando e se tornando cada vez mais abrangente, claro, nas suas abordagens. Jane colocou, né? Nós já temos tudo, né? A Casa Espírita que nos apoia, os estudos via internet, a nossa salinha que alguns para alguns, né, tempo de trabalho junto aos espíritos, né? O que está nos faltando, né?
Pois é, boa pergunta, né, Jane? Talvez o que esteja nos faltando seria a vivência propriamente dita. Porque nós temos o lugar para poder estudar, nós temos o material de estudo, nós temos ali oportunidades de trabalho, mas falta vivência ainda, né? Pelo menos para nós espíritas, mas para a grande maioria do mundo, falta no mínimo conhecer o espiritismo. Porque é a doutrina bastante desconhecida. Porque hoje ele é muito conhecido no Brasil, nós temos... quando a gente fala assim que o espiritismo é conhecido fora do Brasil, nós sabemos que tem algum brasileiro metido no meio. Mas nós não vemos, por exemplo, o espiritismo difundido de uma forma abrangente para todo o planeta. Ou seja, grande parte da população mundial ignora completamente o mundo espiritual de como de fato ele é. Mas nem por isso deixam de buscar uma filosofia que seja espiritualista para trazer ali valores. Mas o conhecimento específico mesmo se encontra muito aquém daquilo que ele precisa. Mas para nós que temos o conhecimento, falta de fato essa vivência espírita. E isso é uma coisa que é subjetiva realmente, e cada um vai ali conquistar o seu próprio caminho. Né? Pois é, Namoni. O Dudu colocou, né? Eu acredito que nós já somos a pátria do Evangelho, porque todos nós, irmãos, mesmo na sua ignorância, mas trazendo sua fé interior, seja de qualquer religião, filosofia, ateísmos, a centelha divina do nosso espírito que somos imortais, nos traz a esse cristã. Desse modo, né, que um dia mostraremos ao mundo que somos todos irmãos do mesmo Pai. Né? A ideia da pátria do Evangelho, ela é muito mais do que um título, né? É uma vivência, porque a pátria do Evangelho é para fazer com que nós nos transformemos. Então, estamos num processo de transformação. Então, o Brasil tem essa função, né? É apenas o título por enquanto, e vai chegar um momento em que nós sairemos do título e vamos assumir de fato essa responsabilidade, esse compromisso. Aí sim nós podemos dizer claramente que o Brasil tem essa função de não apenas divulgar, mas mostrar na prática aquilo que nós conversamos ontem no estudo do Livro dos Espíritos. Né? Seremos nós o Evangelho que ninguém leu. Seremos nós também o Livro dos Espíritos que as pessoas não conhecem, pela fé, pela perseverança, pelo conhecimento, pela vivência dos valores. Aí sim vai fazer a grande diferença, mas tudo começa com um planejamento. Então, como plano, como projeto, o Brasil é a pátria do Evangelho. Como vivência, nós estamos nesse processo de desenvolvimento. Continuando, vamos lá. Número 12. Vossos conhecimentos no tocante aos assuntos espíritas, sem dúvida vos permitirão responder com precisão a algumas perguntas. Poderias descrever claramente o que se passou convosco no instante em que o vosso corpo deu o último suspiro e o vosso espírito se achou livre? Kardec não ia perder a oportunidade de fazer essa pergunta para um espírita que desencarnou, né? Ou seja, né, o Hermes desencarna hoje. Amanhã a gente pergunta, Hermes, como é que foi? Conta tudo. Ou então aquela pessoa que vai viajar de um lugar para outro, né, você pergunta assim, como é que foi a viagem? Você andou de avião? Por que não você? Como dizia Emmanuel, você não é privilegiado, né? Então, como é assim, né? Como é que foi o avião? O que você comeu dentro do avião? Então, ou seja, aquelas perguntas bem básicas, para quem tem aquela curiosidade ainda primitiva das coisas, né? Então nós temos aqui Kardec perguntando para esse espírita que tem esse conhecimento mais aprofundado, o que ele pode trazer para nós de detalhes do processo de desencarnação. Mais uma vez, nós tivemos também essa mesma descrição com o espírito que teve ali que estava nesse mesmo patamar de conhecimento doutrinário e também de valores, de virtudes desenvolvidas, também no livro Voltei de Irmão Jacó. Mas vamos aqui para essa resposta dada a Kardec. Mais uma vez, poderíeis descrever claramente o que se passou convosco no instante em que o vosso corpo deu o último suspiro e o vosso espírito se achou livre? Pessoalmente, acho muito difícil encontrar um meio de vos fazer compreender de outra maneira o que já foi feito, comparando a sensação que experimentamos ao despertar de um sono profundo. Ou seja, né, é difícil trazer uma outra comparação
diferente dessa que já foi dada. É como se você acordasse de um sono profundo. Então você acorda meio zonzo, meio perturbado, aquele olho ainda meio melado, meio se adaptando àquela claridade, né? Então talvez seja ali a comparação mais simples. Para uns, acorda como se fosse um pesadelo. Para outro, acorda, dá aquela espreguiçada gostosa na cama, dá aquela levantada ali, mexendo os dedos ali nos pés no chão, depois levanta, vai abrir a janela. Para outros, ele acorda assustado caindo da cama. Mas diz aqui então para nós ainda: esse despertar é mais ou menos lento e difícil, em razão direta da situação moral do espírito, e nunca deixa de ser fortemente influenciado pelas circunstâncias que acompanham a morte. Então ele coloca, primeiro, depende, né, que pode ser mais lento ou mais difícil na razão direta da situação moral do espírito. Se é um espírito que tem ali virtudes e tem conhecimento, e ele traz aquela paz de espírito natural, aquela paz de consciência, é um despertar natural e tranquilo. Para aquele espírito que traz ali os seus dramas de consciência, os seus temores, as suas culpas, os seus vícios e tendências, acaba sendo ali um despertar sofrido. Porque geralmente um espírito como esse, ele acaba sendo expulso do mundo físico para o mundo espiritual. Ele não é simplesmente conduzido, ele é jogado para o mundo espiritual. E nesse jogado ele sofre as consequências desse impacto. E depois acaba sendo influenciado pelas circunstâncias que acompanham a morte. Ou seja, como vai ser a morte daquele indivíduo? Vai ser ali uma morte violenta? Vai ser uma morte sofrida? Vai ser uma morte tranquila? E nesse caso não apenas no sentido físico, biológico da coisa. Naquele livro Quem Tem Medo da Morte, que inclusive para quem quiser conhecer um pouco mais, né, desse trabalho feito pelo Richard Simonetti, ou Richard Simonetti, a gente fala Richard, mas ele gosta de falar Richard, né? Então o Richard Simonetti, lá no Kardec.tv, lá no programa Transição, tem ali um vídeo de meia hora em que ele, numa entrevista, ele fala um pouco desse seu trabalho, Quem Tem Medo da Morte, que é bem interessante. E no seu livro ele traz um exemplo, né? Diz assim que uma pessoa estava dormindo e aí durante o seu sono ela desencarnou. Aí as pessoas durante o velório vão dizer assim, poxa vida, ela morreu feito um passarinho. Morreu com tranquilidade. Só que na verdade não levou em consideração o estado moral do espírito. Porque embora ela desencarne durante o sono, imagina que ela desencarnou no meio de um pesadelo. No pesadelo de consciência, dos seus dramas de consciência. Então, enquanto todo mundo olha, fala assim, olha, parece que ele está sorrindo. Ele teve uma morte tranquila porque ele morreu dormindo. E na verdade o espírito se encontra extremamente perturbado. E isso é um drama de consciência. Mas no caso, se é um espírito que desencarna de uma forma violenta, se é um espírito que desencarna como consequência de uma doença degenerativa e tudo mais, dependendo do apego que ele tem com o mundo material, da forma como ele entende a vida e como ele entende a morte, isso também vai influenciar na sua tranquilidade. Porque como foi colocado aqui por esse próprio espírito, apesar das suas virtudes, apesar do seu conhecimento, ele tinha medo de morrer. Eis então aí que aquele espírito veio, aquele espírito benfeitor que ele comentou, que dizia para ele que ele ia viver durante muito tempo ainda para que ele se despreocupasse com a ocasião da morte. Para que ele tivesse um pouco mais de tranquilidade na sua vida e não ficasse naquela expectativa daquele momento fatal. Então mesmo que o espírito tenha consciência, dizer que ele esteja tranquilo com essa experiência, embora ela seja fatal para todo mundo, é uma fatalidade, ninguém está livre desse momento final. A Marion colocou lá em cima, minha filha sempre brinca, ela diz que vou saber que morri quando eu falar com as pessoas e ninguém responder, né? Pois é. Marion, tem uma palestrante lá da Comunhão Espírita de Brasília, das suas bandas aí, embaixador, da Comunhão Espírita de Brasília, chamada Maíse Braga.
Ela é uma palestrante bastante conhecida, bastante querida na instituição, né? É aquela palestrante que trabalha em horário nobre para encher o salão do Centro Espírita, né? Só para vocês terem uma ideia. E numa das palestras dela, né, ela gosta muito de contar as histórias, né, que são sempre histórias que ilustram bastante os temas que ela aborda. Ela teve um problema do coração, ela sofreu um infarto. E aí então ela foi levada naturalmente para um hospital, ela ficou durante um tempo na UTI, e ela sempre comenta que a sensibilidade mediúnica dela é assim extremamente aberta, tanto que quando ela era criança, assim como o Divaldo também conta nas suas histórias e o Chico também, ela conversava com pessoas na rua, com crianças na rua, sem saber se era gente viva ou gente morta. Então ela comentava que andava pela calçada e de repente brincava com alguém que estava sentado no muro. A mãe dela perguntava: você estava falando com quem? Ah, com a menina que estava ali atrás. Ela riu para mim, mas não tinha ninguém sentado no muro. Coisas assim desse tipo, né? E aí então ela foi amadurecendo, foi ali seguindo a sua vida, atingiu ali uma maturidade e tudo mais, e ela continuou com essa mediunidade muito sensível. A vidência dela, a audiência, a comunicação com os espíritos era ali o celular dela, tocava a qualquer hora, né? Então ela teve esse infarto e ela foi para o hospital, foi lá para a UTI. E ela comentava o seguinte, que como ela, tendo essa sensibilidade, ela interagia com os encarnados e com os desencarnados. Então tinha hora que ela não sabia se ela falava com o enfermeiro que era encarnado ou se era desencarnado. E aí então ela falou assim: eu percebi uma coisa, que os desencarnados não mostram os pés. Então quando chegava alguém, ela olhava para o chão para saber se tinha pé ou se não tinha pé. Se não tivesse pé, ela ficava meio discreta para não misturar, para não pagar mico no meio do pessoal para ficar falando sozinha, né? Porque além do cardiologista, ela ia ser levada para o psiquiatra também. Então ela fazia essa diferença. Então ela falava assim: eu olho para o chão, se está vivo, tem sapato, se não tem sapato, não está vivo, né? Coisas assim. Essa é a percepção que ela teve. Não podemos dizer que isso é algo comum. Assim como o Divaldo também, ele comenta assim, né, que eu consigo diferenciar os meus sonhos das minhas emancipações pela cor. Se é um sonho, é em preto e branco. Se é uma emancipação real, eu vejo em cores. Olha que coisa curiosa. Então cada um vai ter ali uma história. Se a sua experiência pessoal foi falar para alguém e ninguém responder, é igual ali o filme O Sexto Sentido, né? Que o camarada fala com as pessoas, ninguém responde, a não ser o garotinho, né? Vai saber. Então tem coisas bastante curiosas para a gente poder ver. Mas para quem quiser ter um pouco mais de entendimento sobre esse processo, recomendo então ali Quem Tem Medo da Morte. Tá? Dá uma chegadinha lá no kardec.tv e coloca lá Quem Tem Medo da Morte lá na busca, que vai aparecer o vídeo do Richard Simonetti, que ele vai conversar um pouquinho sobre esse processo. Tá? É algo bem interessante. O Hermes lembrou, né? Mas é um susto você acordar e não saber se está aqui ou colar, né? Pois é, o Hermes já passou uma experiência assim também. Deu ali um piripaque nele, foi para o hospital. Você estava na cama, né? Estava em casa, né, Hermes? O Hermes não sabia se estava vivo ou se estava morto porque ficou desorientado ali naquela hora, né? Então, foi no banheiro, né? Pois é. Então deu ali o piripaque e depois chegou ali, será que eu estou vivo? Será que eu estou morto? Vai saber, né? E para finalizarmos aqui, Kardec traz uma observação a respeito dessa questão, né? Ele perguntou aqui se ele poderia falar sobre o último suspiro, o que ele sentiu quando o espírito estava livre. Então ele disse que é difícil, mas é como se fosse aquele sono profundo, mas que esse despertar ele é lento e difícil. Lento e difícil. Vocês se lembram que o senhor Sanson, ou o senhor Sansão aportuguesado, que foi presidente, que foi membro da sociedade, que depois da desencarnação combinou com Kardec e disse assim: olha, se eu morrer antes de você, me evoca porque eu quero conversar com vocês. Aí ele acabou desencarnando, ele se encontra, a entrevista que Kardec fez com ele se encontra lá no livro O Céu e o Inferno, na categoria de Espíritos Felizes, e ele começou a psicografar durante o velório. 8 horas após a sua desencarnação, ou seja,
8 horas depois da sua morte, ele já estava psicografando, apesar dele falar das dificuldades, né, de manter ali o equilíbrio, de manter a clareza de pensamento, mas ele já se apresentava com lucidez, 8 horas após a desencarnação. Enquanto que o nosso, né, o Zui Li, que é aquele espírito que falou para nós ali daquele acidente aeronáutico, ele estava trabalhando durante a sua desencarnação. Ou seja, o avião caiu, ele foi retirado do corpo antes do impacto, e quando todos os espíritos estavam em sofrimento no fundo do mar com o avião caído, ele estava ajudando a desprender esses espíritos. Então vejamos assim que lento e difícil para uns, rápido para outros, tudo depende do modo como cada espírito lida com essa vida no mundo físico, né? O Flávio colocou, depois de voltar de uma anestesia, quando acordei, também não sabia, né? Estava num quarto muito claro. Aí minha esposa falou, né? Pode tirar esse sorriso, pois você ainda está encarnado, né? Que estragou seu barato, né, Flávio? Aí normalizou a visão e eu me vi no quarto do hospital, né? Pois é, né? Para de graça e volta para o chão. Então Kardec aqui traz um comentário agora para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Observação. Isto concorda com todas as observações que foram feitas sobre o estado do espírito no momento de separar-se do corpo. Vimos sempre as circunstâncias morais e materiais que acompanham a morte reagirem poderosamente sobre o estado do espírito nos primeiros momentos. Kardec, então, ele aprofunda um pouco mais esse detalhe da desencarnação naquele capítulo chamado Passamento, lá do livro O Céu e o Inferno. A gente lembra, o Céu e o Inferno ele tem duas partes. Uma primeira parte mais teórica, mais filosófica, e a segunda parte de entrevista, que ele chama de exemplos. Nessa segunda parte, no primeiro capítulo, chamado O Passamento, ele traz para nós um tratado sobre o processo de desencarnação, considerando todas as variáveis, de acordo com a forma como o espírito desencarna, se é, por exemplo, numa forma violenta, no caso de um suicídio, se é de um acidente, se o espírito vai vivendo uma degradação física e se desprendendo naturalmente, se o espírito tem apego ou se não tem apego, se o espírito tem valores desenvolvidos ou não tem. Então é bem interessante estudar aquele capítulo para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Namone colocou para nós, né, a versão virtual lá no site luzespírita.org.br do livro Quem Tem Medo da Morte. Então, vale a pena ler, né? Quem tem medo da morte, assistir à entrevista do Richard Simonetti sobre esse tema também, porque assim já consegue ter uma visão mais abrangente e complementando também esse primeiro capítulo, o passamento lá do livro O Céu e o Inferno na segunda parte, que também Kardec detalha um pouco mais sobre as suas observações, lembrando que o Céu e o Inferno ele foi lançado, se eu não me engano, em 1864, confirmem para mim por gentileza a data de publicação. Ele foi lançado naquele período, muitos anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, houve tempo dele receber várias comunicações, fazer vários estudos, laboratórios, reflexões, desenvolver ali temas filosóficos sobre a morte, sobre a desencarnação, para depois, então, ele publicar esse livro, fazendo ali uma coletânea de tudo aquilo que ele conseguiu absorver de conhecimento através das comunicações com os espíritos. 1º de agosto de 65, a publicação do livro Céu e Inferno. Obrigado, Flávio. Então, por isso, Kardec coloca aqui para nós de novo, né? Então, depende muito das circunstâncias morais e materiais que acompanham a morte reagirem poderosamente sobre o estado do espírito nos primeiros momentos. Então é o que ele chama de estado de perturbação. É o nome, né? Perturbação, porque o espírito, que na verdade perturbação, eu me lembro quando eu comecei a estudar os livros da codificação, esse nome perturbado, eu achava que o espírito ficava meio maluco, né? Porque o nome perturbação, se eu falar assim, olha, eu estou meio perturbado hoje, quer dizer que eu estou meio estressado, né? Aí depois que eu fui entender que essa perturbação, na verdade, é um estado de desorientação que o espírito tem.
a desorientação com relação à realidade material, à realidade espiritual, sobre a sua consciência, que vai trazendo para ele ideias e imagens, que ele não sabe se aquilo é uma realidade que ele está vivendo exterior ou é uma realidade interior. Então são várias situações diferentes, né? Está ali vídeo do Simonetti, está ali o Dudu colocando também. Obrigado. O Hermes colocou, né? O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. É um livro espírita francês, né? Da codificação de Allan Kardec, foi publicado em 1º de agosto de 65, uma das obras básicas do Espiritismo. Né? E lembrando também, só para a gente concluir, agora entrando numa parte mais didática da doutrina espírita, quando nós falamos em obras básicas, é porque Kardec... porque a Federação Espírita Brasileira acabou trazendo para nós essa ideia de trazer para nós, por exemplo, o Livro dos Espíritos como sendo o livro base da doutrina espírita e os seus 4 desdobramentos, né? O desdobramento do Livro dos Médiuns, que fala do mundo espírita, das leis morais, do Evangelho segundo o Espiritismo, da parte científica através do livro A Gênese e depois lá nas Esperanças e Consolações, que nós estamos estudando inclusive, do livro O Céu e o Inferno. Mas nós lembramos que Kardec publicou vários livros, dentre eles, né, essa valiosíssima e preciosíssima coleção da Revista Espírita. Então, quando alguém fala assim, olha, estuda a codificação espírita, na verdade é estude as obras de Kardec. Porque aí a gente percebe a riqueza que a Revista Espírita, não apenas a riqueza, mas o prazer que nós temos de estudar a Revista Espírita, com toda a sua diversidade de temas, de artigos, de análises, né? E que depois acabam sendo concentrados nesses livros que nós podemos considerar como sendo ali os principais, porque estão concentrados no Livro dos Espíritos, mas esses outros livros trazem para nós uma série de temas e abordagens diferentes da doutrina espírita. É isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, nós paramos aqui então na questão número 12 desse artigo, né, a morte de um espírita, mas nós vamos até o livro, até a questão número 20, a questão número 26, se não me engano, 27, 29. Nós vamos até a questão número 29 ainda. Então na sexta-feira que vem, nós temos mais essa outra metade da entrevista que Kardec continua, com essa conversa que ele continua, né, com esse espírito, trazendo ali essa visão do mundo espiritual, mas uma visão com conhecimento técnico. Não é, por exemplo, uma visão de entrevistar um oficial do exército, um sapateiro, um marinheiro. Ele está entrevistando alguém que tem conhecimento espírita. Então esse é o valor desse artigo para nós. André colocou, né, tem muitos que frequentam as nossas casas espíritas e nunca leu revista, né? Acho interessante. Até porque, André, é aquilo que a gente já conversou outras vezes também, né? E tem ainda uma continuidade, né, Flávia? Então, assim, é porque as pessoas têm muito pouco tempo para poder fazer esse estudo na casa espírita, né? Num centro espírita. E nós brasileiros, né, isso eu já comentei com vocês de uma análise mais didática que nós já fizemos, nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande de desenvolver o hábito da leitura. A gente só lê quando é obrigado, né? Um jovem na escola, ele só lê quando ele tem que fazer prova. Do contrário, ele não tem o hábito de ficar lendo, se divertindo, degustando o livro, né? Então, quando você fala em estudar a doutrina espírita, você estuda dentro de uma sala de aula, mas dentro de casa tem aquela dificuldade de fazer leitura, né? Felizmente, nós já conseguimos desenvolver esse hábito, nós espíritas principalmente, porque temos ali muitos livros, e são livros bastante atrativos, né, à nossa disposição. Então, ler a Revista Espírita acaba sendo uma coisa meio chata, porque nós gostamos de novela, nós gostamos de romances, né? Então, você lê, começar assim, a acompanhar toda a trama. A Revista Espírita não, ela é uma revista. Você compra uma revista de circulação nacional e você lê um artigo, depois você lê outro, lê outro, lê outro. Então, as pessoas acabam não pegando gosto, até porque pela extensão dela. É muita coisa, né? Nós temos ali de 58 a 69, são 11 anos de publicações, é muita coisa, as pessoas olham e já desanimam de cara, né? Eu tenho a Revista Espírita impressa, e quando você coloca todos os livros um do lado do outro, você fala assim, meu Deus, eu vou ter que ler tudo isso. Aí já dá aquela preguiça, aquele desânimo. Mas quando a gente vai estudando assim,
mesmo que a gente tenha muita coisa ainda para ver, mas esse pouco que tem sido visto, né, já é para nós algo bastante prazeroso. Vale a pena nós estudarmos. O Dudu colocou ainda mais quando se tem uma sala dessas. Pois é, quando a gente tem um grupo desse para estudar, então fica mais prazeroso ainda. Valeu, professor, até mais. Beijão aí para todos. André colocou na leira viajar sem sair do lugar, né? Mas tem gente que gosta de dormir durante a viagem, André, esse é o problema. E a Angelina lembrou, né, que 18 de abril faz 163 anos que a doutrina espírita chegou. Olha que interessante. Hoje, 18 de abril, hoje é 17 de abril, no dia 18 de abril, que já foi oficializado, né, no nosso calendário nacional, que é o Dia do Espírita. Então amanhã, dia 18, Dia do Espírita, que é exatamente ali o marco da publicação do Livro dos Espíritos. Né? Então ainda bem que você lembrou, Angelina. Já estava me esquecendo já desse detalhe. Então fica aí, pessoal, esse nosso registro, o nosso estudo. Então, na semana que vem, a gente volta a estudar o Livro dos Espíritos. Nós lembramos então que no próximo domingo agora, né, o Flávio continua com o estudo da nossa apostila História do Espiritismo, falando ali sobre Jesus, né, o nosso guia e mestre. E na segunda parte desse estudo, lá na Sala Espiritismo Net Brasil, e com transmissão também lá pelo nosso canal do YouTube. E na segunda-feira, às 10 horas, nós estamos de volta com o nosso livro, o livro Ação e Reação.